Na verdade, a gente já sabia disso, né? Não, mas o Botafogo não ia. Ponto, mas tu achava que ia ser uma coisa desse? Não. Que ia sair grande de 3-0 e tomar 4? É que seria o único jeito do Botafogo perder, seria assim. O Botafogo tinha feito uma campanha pra não perder, né? E o único jeito pra perder seria isso. Só que eu acho que tem uma coisa... Segundo de Z4... Não, mas é que tem uma coisa no Botafogo que é uma leitura difícil, assim, e a gente precisa fazer. Que é a parte física. O Botafogo afundou fisicamente. E era um time que corria o tempo inteiro, né? Mas é que aí entra a velha história, Diogo, mas entra a velha história. Um campeonato de 38 rodadas, dividido entre abril e dezembro. Tu não consegue a mesma linha física. Mas é que ele então tu saiu fora da Sul-Americana. O que aconteceu? Eles não jogaram o campeonato regional. Eles focaram na abertura do Campeonato Brasileiro. Chegaram ali no ápice físico. Voaram naquele primeiro turno. Eles ganharam. Tem um jogo contra o Inter. Sim. Que os primeiros 15 minutos do segundo tempo. Vocês lembram? Acho que o Inter estava ganhando o jogo. O Inter estava ganhando o jogo e toma virada, uma coisa assim, né? Foram 15 minutos e depois todo o segundo tempo. Isso. Mas é um negócio assim que a gente chegou no outro dia e disse, cara, não tem como bater esse time. Só que o que tinha ali? Física. Os caras estavam com... Dia 12 de agosto, César. Eu sei porque era o dia do aniversário do meu filho e tava passando esse jogo. Era bem no começo. E tu lembra, Léo, a pancadaria física que foi aquele jogo? O Inter foi torrado fisicamente naquele jogo. Não, eu entendo que tem... Daí, vê como o Botafogo era candidato, que o Botafogo vem perdendo 3, 4 jogos. Tá? Continua líder e continua com um jogo a menos. Tu vê que tamanho tinha diferença. Mas a pergunta Pedro, mas o ponto tem uma notícia pra te dar, Pedro. Vamos ver. Esse campeonato tá tão maravilhoso que na quinta-feira eu estarei no Rio de Janeiro para ver a decisão do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. O Grêmio é candidato ao título, Pedro. Não, mas não é quinta-feira que decide. Quinta-feira pro Grêmio é a decisão do título. Quinta é final. Não. Pro Grêmio é. Não. Não, pro Grêmio é. Tem 6 rodadas ainda. Isso. Pro Grêmio, Pedro. Pro Grêmio. Tão somente pro Grêmio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não acha que o Palmeiras, nesse momento, é mais adversário do Grêmio do que o Botafogo? Eu tenho essa sensação. Sinceramente, todos são. Eu sei, o Bragantino. O Bragantino é muito candidato. Mas tu tem o Palmeiras, que é um time experiente, com um treinador cancheiro, e que agora tem o cara fora da curva, o extra-classe que faltou o campeonato inteiro. Mas o jogo marcante pra mim é a virada. O Palmeiras faz aquele 4-3 no Botafogo. A decadência mental do Botafogo é a ascendência do Palmeiras naquele mesmo momento. Porque com isso tem o... E o Hendrick. Junto com isso tem o Hendrick. Não, que é fora da curva. Mas a vitória do Palmeiras também ela é muito significativa. É claro que na matemática ali o Grêmio tem chances, o Bragantino, o próprio Flamengo, mas se o Botafogo entregar esse título, eu acredito que fica na mão do Palmeiras, pelo que o Palmeiras está jogando e pelo que o Palmeiras já apresentou nos últimos anos. Ele tá na briga, mas olha o jogo do Grêmio contra o Bahia. Foi ruim. Medo. Ele não tem ainda não tenho medo por conta do futebol do Grêmio. O Grêmio ainda joga só com o Soares. O Soares é o que joga no Grêmio. O Soares vai jogar Não, ele vai jogar, mas por exemplo, Diogo, contra o Flamengo na Copa do Brasil, não foi o dia do Soares e o Grêmio não classificou. Já ouviu falar da Zona Soares? Zona Soares, como é que é a Zona? Não ouvi. Tu sabe dessa, Pedro? Hein, Guerrinha, tu sabe dessa? Tô tentando pensar aqui. Olha que interessante isso. Falou zona, eu já me interessei. Então tu vai... Não, porque eu moro na zona da Carlos Gomes ali. Tu gosta muito daquela zona, né? Eu gosto muito. O Pedro, nasci na Glória. 2021, Real Madrid e Atlético de Madrid disputavam ponto a ponto o campeonato da Liga, a tal da La Liga. Lá o campeonato espanhol. Ponto a ponto. E aí, certa vez, entrevistaram o senhor Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falando e perguntam para ele, e a pressão desse momento? E ele faz a seguinte frase: estamos na Zona Soares. Esse é o habitat dele, é isso que ele gosta. O que era a Zona Soares? Exatamente os momentos decisivos do campeonato. O que aconteceu? O Soares decidiu os últimos 2 jogos pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi campeão espanhol. E o Soares dispensado do Barcelona. Exatamente. Tem inclusive aquela cena, César? A frase é: estamos na Zona Soares. Muito linda a frase. Que frase. Muito linda. Principalmente porque ele decidiu. E aí tu vai pros números do Grêmio, Pedro.
E a gente pode dizer, Soares. estamos na zona Soares. É ele. Isso, essa tua ponderação, Vini, tá certíssima. O time do Grêmio tem atuações ruins, só que o 9 é esse cara. Não, é que tem o Palmeiras, tem o Bragantino e tem o Botafogo. Botafogo na última rodada. Teremos vingança daquilo que tu viu lá no Maracanã? Como é que vai ser a tua atitude no jogo contra o Bragantino? Primeiro eu quero fazer aqui o de frente com o CCD. CCD, eu quero saber onde Todo mundo é CCD. Para com esse troço de ir na frente com o CC. Isso dá um azar. onde Isso dá um azar que eu vou te contar. onde e como tu estava na última rodada, No último sábado. na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Onde em Eu 2009? tava. Em 2009 eu tava olhando atentamente o Flamengo e tentando entender por que o Adriano Imperador tava jogando tão pouco. Porque ele tinha tudo pra jogar bem aquele jogo e ele foi mal naquele jogo, marcado Ele e pelo o Petkovic. Léo. Ele e o pelo Petkovic Léo. jogaram O Mário bem pouco. Fernandes correndo sem parar. Ele dizia, pra quê? Tá quente. Quem decide o jogo é Davi Braz, numa cobrança de escanteio, e Ronaldo Angelim na cobrança de outro escanteio. O meu guri, aquele que fez o gol. O Robertson. Robertson. Que depois foi pro Juventude e jogou no tinha, Inter. tinha um outro que quase fez o O gol. Maílson, que na área quase No fez o gol. final do jogo, o Maílson. O Pra que Maílson- aquela velocidade toda? O único jogo que o Maílson jogou bem na vida foi aquele. Foi o que podia fazer o Inter campeão brasileiro. Deixa eu te E o responder. Douglas Costa também. Deixa eu te responder, Ah, é? porque Douglas eu tava Costa nesse tava dia naquela. no Maracanã, trabalhando pela 0 Hora, cobrindo o jogo. Olha aí, eu E gostei. eu lembro, assim, de no intervalo, tá, o presidente do Grêmio, Duda Crefe, acho que era o Luiz Onofre Meira, acho que eram eles dois. Eles estavam vendo o jogo, assim, numa cabine próxima, e aí termina o jogo, acho que vira 1-0 pro Flamengo. Primeiro tempo. E aí eu olho vira assim... 1-1 Grêmio. Eu, Vira não, 1-1. É, 1-1. 1-1. Isso, 1-1. Aí eu olho assim, estão os dois conversando com uma cara meio assim de, meu Deus, o que tá acontecendo? Eles se olhando. Aí depois eles saem ali, eu não sei se eles desceram pro vestiário, eu acho que desceram. Não, Mas ele tava... o Crefe desceu pro vestiário. eu não sei, tipo assim, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí eu lembro, Pedro, que na volta, teve um momento, o Mário, acho que era o Mário Fernandes, ele dá uma arrancada daquelas que o Mário Fernandes dava que ele vai assim, ele dribla 1, 2 e ninguém para mais, e aí quase que ele faz um gol ali. E aí ele chega aqui em Porto Alegre, a torcida do Grêmio, ele tem que sair de segurança, porque a torcida do Grêmio foi reclamar dele. Aquele Foi jogo, a gente tem que ter cuidado pra falar daquele jogo, porque aquele jogo era tem diretor muito... do Grêmio naquela época? Não era, mas estava muito próximo. Aquele jogo tem 1000 bastidores. 1000 bastidores e tem muita história que não é verdadeira. Nunca vou esquecer da cara. Eu quero, confirmou que desceu no vestiário. Leonardo, eu quero saber o seguinte: nós temos aqui um torcedor identificado do Inter, se na última hipótese, né? Isso. Tá? Se na última rodada chegarem Inter e o Botafogo e Grêmio disputando o título e o Botafogo joga no Beira-Rio, Vini Moura, qual será a tua atitude? Pedro, o Inter sempre tem que buscar o resultado, buscar o melhor. Tem um menino no sub-10 do Inter, muito qualificado. E nessa partida o Inter tinha que utilizar Precisa de minutagem. Precisa de minutagem, pra precisa de rodagem. Então, tem um guri do sub-10 e um do sub-15 do Inter que eu botaria nesse jogo. Sim. Pra gente conhecer a qualidade dos jogadores. Tua frase. Tem que botar o quarto time e tentar eu ia ganhar. te dar um pau por essa tua grandeza. Pelo irritante. cinismo. Não, e aí tu vai com uma resposta brilhante dessas. O Grêmio, de alguma maneira, fez isso. O Grêmio botou os ruins. E os ruins queriam o jogo. E os ruins queriam mostrar, Era o jogo da mostrar vida. serviço. Eles queriam ser controlados pelo Inter. Os ruins queriam mostrar serviço.